Boa tarde, Ju. Boa tarde, que bom estar aqui Que entre bom. nós. Eu quero tambores, eu quero música. O que eu pedi para ele preparar para você. Expectativa dessa primeira participação. Aí, ó. Gente, a Juliana Rosa é uma pessoa que eu assisto há muitos anos. Somos de TV, mas só nos conhecemos aqui. Há pouco tempo. E parece que a gente se conhece há uma vida, né? E eu tava torcendo para chegar a hora da gente fazer essa dobradinha aqui. Ju, muito assunto hoje, hein? Pois é. Vamos começar pelo Brasil? Vamos. Bom, você conhece a expressão foi pras cucuias? Sim, claro, sou véia. Nossa, duas. Foi pras cucuias, né? Nossa previsão de inflação. Já era uma previsão de inflação apertada por conta de todo o efeito da pandemia. A gente está falando de uma meta de 3,5% para 2022. Já era apertado. Com a guerra, foi para as cucuias. Exato. Não tem jeito mais de ter essa inflação em 2022. Não, já foi embora, né? E o que acontece é que a gente tem uma inflação alta demais no Brasil. Muita gente fala assim, mas o mundo todo tem inflação alta. É verdade, mas a nossa é ainda mais alta do que a média, inclusive, de países emergentes. Porque aqui no Brasil, a gente, além de todos os efeitos da pandemia, que foi aumento de matérias-primas internacionais, falta de produtos e tal, a gente teve no Brasil uma seca histórica no passado, então afetou muito o preço de alimento também. E a gente teve, junto com a questão da agricultura, a gente também teve a questão da energia elétrica por conta disso. Então, a gente teve conta de luz mais cara e todo o impacto... Tudo isso pressionou. E o que acontece esse ano, Adriana? A gente tem uma indexação muito forte na economia brasileira, fruto daquele passado de hiperinflação. Então, a gente carrega muita coisa do passado. Então, escola é reajustada pela inflação passada, plano de saúde, salários são negociados, aluguel. Então, o que acontece nesse momento? A gente vê que o que os economistas me dizem muito é que, mais do que a inflação estar alta, é uma inflação muito espalhada. Sim. Então, depois, sabe tubo de pasta de dente, que eles usam muito essa metáfora, né? Se você aperta muito a pasta, depois explode. Você não consegue botar aquilo para dentro do tubo. E esse é o risco para a gente perder a mão, né, da inflação. O Brasil é o país da indexação, né? Então uma coisa vai puxando a outra, sempre. E agora com a guerra, tudo indica que hoje, na Selic que sai hoje, o anúncio do Banco Central brasileiro é de um aumento maior do que o previsto. Porque aquela previsão de que ia diminuir o ritmo de subida de juros era antes da guerra, né? Pois é, tá todo mundo aguardando, a reunião deve terminar por volta de 6h30 da tarde. E a expectativa geral é que a Selic, que é referência para você ouvinte, que precisa tomar crédito, tem muita gente endividada, pequena empresa, né, que pegou linha, que acompanha a Selic, então encarece o custo da dívida. A Selic sobe hoje, pelas previsões aqui da maioria do mercado financeiro, de 10,75% para 11,75%. Mas tem chance de subir até 12% já hoje, deve subir mais ainda ao longo do ano, pode passar dos 13%, segundo algumas previsões. Daí fica um debate, Fábio, Adriana, muito grande, que é assim, poxa, mas a economia brasileira é que tem o juro real, já descontando a inflação, mais alto do mundo. A gente só perde para a Rússia hoje, pelos números que eu estava olhando aqui da Infinity, que é uma corretora que me mandou. E todo mundo já questiona, vem cá, já não subiu demais, já não tá bom, né? Porque a gente já tá com juro muito acima do previsto, jogando a economia ainda mais para baixo, nossa economia já está estagnada. É uma armadilha, né? Você fica com a inflação alta e com a economia estagnada, fica difícil, e juros altos. É tal da estagflação, né? É o pior cenário possível. Fica congelado ali sem conseguir crescer, sem conseguir gerar emprego, que é o que a gente mais precisa, e preso por uma taxa de juros muito alta, mas que não tem outro remédio para conseguir controlar a inflação. Pois é, tem uma discussão enorme no mundo todo, Adriana, porque assim, vem cá, o juro tem que subir mais do que já subiu, assim, a Selic, ao invés de 11,75 para 13, vai deixar de subir o petróleo, por exemplo, se piorar novamente a situação da guerra? Não, né? Agora, o que os economistas estão preocupados é esse espalhamento, porque são tal dos os efeitos secundários. Você não controla o petróleo, mas o petróleo encarece combustível, que encarece o custo do frete, que encarece todos os produtos, né, que circulam pelas estradas. Agora tem a pressão do trigo, que então, já começa a subir, os panificadores falando em até 20%. Né? Exatamente. Daí é pãozinho que sobe, é o macarrão que sobe, então espalha ainda mais. Não, a guerra veio no momento que a gente já tinha uma série de problemas de inflação
inflação, é inflação em cima de inflação, né? E inflação precisa ser combatida porque bate muito no mais pobre, principalmente. O problema é que você não combate a causa, nunca. Você tenta sempre combater os efeitos. Exato. Né? E uma hora isso não vai funcionar mais. Agora, tem uma notícia boa que saiu agora, que foi a decisão do Banco Central dos Estados Unidos, que pode nos ajudar. Que elevou o juro. Aí levou o juro agora há pouco em 0,25%, é tão pouquinho, né? Eles têm juro zero, ele quase, né? Desde 2018 não subia, né? Não subia, e muita gente criticando o Banco Central americano porque eles estão com a maior inflação em 40 anos e até agora estavam lá, fingindo que nada estava acontecendo, né? Na verdade, nesse aspecto, o Banco Central brasileiro se antecipou. Iniciou uma subida de juros para tentar conter a inflação antes de outros países no mundo. Agora, por que nos beneficia, Ju? Então, por que nos beneficia? Porque cerca de 70% da inflação ano passado, na hora que o presidente do Banco Central escreveu aquela cartinha pro ministro da Economia dizendo que descumpriu a meta e tal, ele escreveu que 70% da inflação era importada. Não era culpa nossa, veio do petróleo, veio dos alimentos que subiram muito com a pandemia e tal. E agora o que os Estados Unidos podem fazer por nós? Subindo o juro, eles vão começar a frear o crescimento da economia deles. A maior economia do mundo crescendo menos, os preços internacionais, o consumo tende a ser um pouco menor, né? Então, isso pode ajudar a puxar os preços internacionais para baixo e nos ajudar aqui nesse combate à inflação alta. Então, a repercussão nesse momento é boa porque não só eles aumentaram o juro, como surpreenderam ao dizer que vão aumentar com mais força os juros nos próximos meses, vão terminar esse ano com um juro em 2%, que é um juro alto para os Estados Unidos, e ano que vem 3% mais ou menos é a previsão. Então, pode ser que nos ajude fortemente se não tiver mais guerra, né? Outra coisa que aumente o preço nesse novamente. sentido de tentar acomodar os preços internacionais, acalmar um pouco essa disparada. Isso. Agora, e no sentido oposto, Ju, que diz juro mais alto nos Estados Unidos, uma parte do capital de investimento vai para a economia mais segura do mundo, investir lá, deixa de investir em países emergentes como o Brasil. Agora, o nosso juro alto como está, isso não desequilibra tanto? Então, né? O que os Perigo economistas de sumir estão... dólar daqui, né? O pessoal está dizendo assim, gente, o juro está alto demais já no Brasil. Aqui é o paraíso dos rentistas novamente, né? O gringo não tem esse juro em lugar nenhum do mundo, então não vai sair. Não vai ser isso que vai prejudicar. Pode ter uma volatilidade, né, e tal, mas o que os analistas estão me dizendo é que o juro no Brasil já é tão alto que o gringo vai ficar em renda fixa, como está vindo, e na própria bolsa, que tem muito papel barato. Agora, Adriana, a gente tem ano eleitoral, né? E a preocupação também é... Tsunami eleitoral não seria melhor? Tsunami eleitoral. Como é que vai ficar no meio de tanto se a guerra acabar, se os preços caírem, se a pandemia não voltar? Exatamente. A eleição, como é que vai pesar, né? Todo ano eleitoral presidencial no Brasil já é um tsunami, já vem sendo assim algumas eleições e agravando e polarizando cada vez mais. Esse é um cenário totalmente diferente, que é um cenário de eleição com pandemia, com sinais positivos de que a situação está bem melhor, mas nunca se sabe se uma outra variante pode... A China está fechando tudo agora de novo por conta de aumento de casos, né, de Ômicron. Isoladas. Mas é um momento em que você tem eleição presidencial no Brasil, com a pandemia ainda indefinida, com uma guerra indefinida. Então... bola de cristal tem poucas funcionando no momento, né? Não, e dá um medo por isso, porque como o juro está muito alto, ele também ajuda a inflação, não só porque desestimula consumo, mas também atrai muito gringo para o Brasil e faz o dólar cair. Então isso está acontecendo, o dólar até está caindo agora, estava olhando aqui. Só que com esses ruídos eleitorais, no ano passado, lembra, a gente se beneficia quando o petróleo sobe, a soja sobe, porque a gente é grande exportador. E o dólar era para ter caído, porque a gente vendendo muito para o mundo, muito dólar entrando aqui, era para o dólar ter caído. Mas com debate institucional, com o risco de intervenção, aquele risco fiscal enorme, né, de gastar além do que não precisa. Fez efeito. Aí a gente teve o pior dos mundos ano passado, que foi valorização de matérias-primas internacionais e aumento do dólar. Então a gente teve 2 vezes isso. O que a gente quer
nesse momento é valorização de preços internacionais, mas queda do dólar. Então, se sobe o petróleo e cai o dólar, o preço não sobe para a gente, porque dá uma equilibrada uma coisa na outra. Mas se tiver começar ruído político e tal, eleitoral, a gente pode ver o dólar voltar a subir. De novo. Então, isso preocupa mais até do que a alta do Banco Central nos Estados Unidos. Ju, para terminar, conselho para aquele que não investe em bolsa, não tem dólar debaixo do colchão. Quem pode consumir, segue consumindo para a economia não travar, mas é um ano de cautela. É um ano de cautela, mas assim, tentando olhar o copo meio cheio, é importante a gente ver que a inflação vai cair. É um remédio amargo, que é esse juro alto, mas a expectativa é que a inflação caia dos 10%, um pouco mais que está hoje, para casa dos 6,5%, mais ou menos, que é a média das expectativas. É uma inflação alta ainda, mas é muito importante a gente ter uma inflação alta para a gente poder voltar a crescer, a renda ser preservada do brasileiro, pelo menos abaixo né? dos 2 dígitos, né? Exatamente. Tá certo, Ju. Obrigada demais. Que delícia! Venha sempre. Adoro. Mandem perguntas. Cadê a Juliana, que não apareceu mais no Entre Nós? Que aí a gente tem uma razão, entendeu? Um motivo não, mas você sabe que eu sou dela. perigosa, não me deixa muito aqui não, que o pessoal da manhã diz que eu falo tanto, que eu adoro, isso dá vontade aqui. Eu fico aqui, né, se deixar até a noite. Eles vão botar tipo um alçapão, assim, acaba meu tempo, eu sumo. Não, olha, mandem perguntas, cobrem. Cadê a Juliana Rosa, que não apareceu de novo? Porque a agenda dela é lotada, daí a gente tem uma razão, entendeu? Pra dizer, olha, os ouvintes estão pedindo, não é só a Adriana que quer, não. Ah, querida. Valeu, Ju. Muito bom fazer essa dobradinha com você. Quero Adorei, sempre, viu? Adoro. Com o Fábio já encontro, né? O Fábio já me conhece, No meio né? do dia, Já tem uma intimidade, né? Nas próximas eu, né, pego uma intimidade maior aqui com a Adriana. Obrigada demais, Ju. Beijão. Valeu, Beijo. Ju. Obrigado.